Você já experimentou aquele silêncio tão profundo que quase consegue ouvir o próprio coração batendo? Aquele instante raro em que o mundo parece suspenso, a respiração fica mais lenta e algo dentro de você desperta, como se uma voz suave perguntasse: e depois? O que vem depois? A maioria das pessoas passa pela vida tentando não pensar nisso. Vivemos ocupados demais, distraídos demais, apressados demais. Mas há momentos, e você sabe que é verdade, em que algo dentro do peito sussurra inevitavelmente. Talvez durante a madrugada. Talvez diante de um luto. Talvez depois de uma doença, um susto, uma notícia inesperada. Momentos em que essa pergunta retorna com força. O que realmente acontece quando meus olhos se fecharem para este mundo? A Igreja, com seus séculos de sabedoria, nunca fugiu dessa pergunta. E os santos, aqueles que caminharam entre nós com uma profundidade que ultrapassa a compreensão humana, deixaram pistas, vislumbres, testemunhos que iluminam aquilo que nossos sentidos não podem alcançar. Entre todos eles, uma figura se ergue com uma autoridade silenciosa, suave, mas irresistível. Santa Teresa de Ávila. A mulher que não apenas acreditou em Deus, mas o experimentou. Que não apenas rezou, mas entrou no interior da Santíssima Trindade como quem entra na própria casa. Que não apenas buscou entender a alma humana, mas desvendou seus labirintos, suas moradas, suas sombras e sua glória. Teresa, que viveu no século XVI, em Ávila, Espanha, tornou-se doutora da Igreja não por teorias, mas por experiência direta. As visões que recebeu, o fogo místico que consumia sua oração, os êxtases que testemunhas estão registrando até hoje, tudo isso fez dela não só uma gigante da fé, mas uma testemunha preciosa dos mistérios da eternidade. E é a partir da voz dela, de seu olhar penetrante, de suas visões, de seus escritos e das tradições mais antigas da Igreja, que nasce aquilo que você está prestes a descobrir. A jornada da alma nos 40 dias após a morte. Uma jornada composta por 10 fases, cada uma mais profunda que a outra, cada uma carregada de sentido, cada uma decisiva para o destino eterno da alma. Mas antes de avançarmos, preciso te dizer algo de forma muito clara. Este conhecimento não é dado para provocar pânico. Não é para causar terror. Não é para te paralisar pelo medo. Ao contrário. É para acender dentro de você uma urgência santa, um despertar, um chamado para viver com propósito, clareza e preparação. Porque a verdade é simples e direta. Como você vive agora determina como você viverá cada uma dessas fases depois. A eternidade não começa no dia da morte. A eternidade começa hoje. Neste minuto. Nesta decisão. Nesta escolha. Mas para compreender isso, precisamos voltar ao início. Ao primeiro passo. Ao primeiro sopro. Ao primeiro abrir de olhos depois do último fechar. Antes, porém, permita-me te fazer um convite, que talvez seja o mais importante desta jornada. Desacelere. Sim. Agora mesmo. Desacelere a mente, a respiração, as expectativas. Deixe que seu coração encontre silêncio. Porque aquilo que você vai ouvir não é um conteúdo comum. É espiritual. É profundo. É sagrado. Imagine, por um instante, que você está entrando em um monastério carmelita. Sinta o cheiro da madeira antiga. A luz suave que entra pelas janelas estreitas. O silêncio habitado, aquele que não pesa, mas acolhe. A sensação de que Deus está presente. E que as palavras que virão agora não são meras ideias, mas alimento para a alma. Esta primeira etapa da nossa jornada é apenas a porta de entrada. Mas é uma porta que precisa ser atravessada com atenção. Por quê? Para compreender os 40 dias após a morte, você primeiro precisa compreender algo essencial. A morte não é apagamento. A morte é despertar. Santa Teresa dizia que a morte é como sair de um quarto escuro para uma claridade intensa. E que, no instante da passagem, a alma experimenta uma lucidez tão profunda, tão absoluta, que toda a vida terrena parece ter sido apenas uma sombra pálida do que realmente somos. Pense nisso. Toda a sua história, alegrias, erros, decisões, amores, pecados, conquistas, tristezas, tudo isso será visto com uma clareza que neste mundo jamais conseguiríamos alcançar. Nada fica escondido. Nada fica em segundo plano. Nada fica nebuloso. Mas não se preocupe, ainda não estamos falando da primeira fase. Estamos apenas ajustando o foco. Ajustando a luz. Preparando o terreno.
Porque entrar de forma despreparada neste mistério seria como abrir repentinamente os olhos diante de um sol demasiadamente forte. Por isso, antes de irmos para o capítulo 2, preciso te fazer duas perguntas, e peça que você responda apenas em silêncio, dentro de si. Você deseja realmente conhecer o que sua alma viverá após a morte? E você está disposto a deixar que essa verdade transforme sua vida agora? Se a resposta for sim, então, antes de encerrarmos esta primeira parte, quero que você faça algo muito simples, mas profundamente espiritual. Coloque a mão sobre o peito. Sinta seu coração. E diga, ainda que em silêncio: Senhor, prepara-me para a eternidade. Mostra-me o caminho. Porque este gesto, tão pequeno, tão discreto, tão íntimo, já abre a porta da alma para aquilo que vamos revelar. E agora, sim, com o coração preparado, com a mente mais serena, podemos entrar no capítulo seguinte. No próximo capítulo, você entenderá por que exatamente são 40 dias, e não 30, 20 ou 50. Você verá como esse número, que aparece repetidamente na Bíblia, sempre esteve ligado à transformação, purificação e passagem para um novo estado espiritual. E, quando compreender isso, o restante das fases começará a fazer sentido de forma quase irresistível. O número da purificação, da passagem e da verdade ***. Você já percebeu que certos números na Bíblia aparecem repetidas vezes, quase como marcas espirituais, impressões digitais de Deus na história humana? O número 40 é um desses sinais. Ele não está ali por coincidência. Ele é um código, um símbolo, um idioma silencioso que o céu usa para nos ensinar algo profundo sobre transformação. Para compreender as 10 fases que a alma vive após a morte, é essencial entender primeiro porque são exatamente 40 dias. Não 39. Não 41. 40. Para a mentalidade moderna, acostumada a pensar numericamente apenas em termos matemáticos, isso pode parecer apenas um detalhe. Mas para a mentalidade bíblica, mística, espiritual e contemplativa, a mentalidade dos santos, dos profetas, dos apóstolos, isso é uma chave preciosa. E hoje, com calma, com profundidade, vamos pegar essa chave nas mãos. O 40 como número de passagem. O número 40 sempre aparece quando Deus prepara alguém, ou um povo inteiro, para algo absolutamente novo. Veja, foram 40 dias que Moisés permaneceu no Monte Sinai, imerso no fogo da presença divina, para receber a lei. Foram 40 anos que Israel caminhou pelo deserto até estar preparado para entrar na terra prometida. O profeta Elias caminhou 40 dias até o Monte Horeb, onde finalmente ouviu a voz suave de Deus. O profeta Jonas anunciou ao povo de Nínive que teria 40 dias para se converter e evitar o castigo. O próprio Jesus, o Filho do Deus vivo, jejuou e orou durante 40 dias no deserto antes de iniciar sua vida pública. E após sua ressurreição, ele permaneceu 40 dias na terra, aparecendo aos discípulos, consolando-os, instruindo-os e preparando-os para a missão. Nada disso é casual. É como se Deus estivesse dizendo: 40 dias é o tempo necessário para que uma alma seja preparada para algo maior. É o número da transição, da passagem, do deserto interior que purifica, do intervalo entre o antigo e o novo. E agora pense comigo. Se Deus determinou que 40 dias são necessários para preparar um povo, um profeta, um discípulo, como não seriam necessários também para preparar uma alma que está deixando o mundo e entrando na eternidade? Não é belo pensar nisso? Não é profundo? Não revela algo do coração pedagógico de Deus? Ele não nos lança na eternidade de forma abrupta, brusca, violenta. Ele nos prepara. Ele nos acompanha. Ele nos dá tempo, ainda que um tempo espiritual, diferente do nosso, para compreender, ajustar, purificar, render-se, amar, permitir que a alma se familiarize com a luz que a espera. Os orientais sempre souberam disso. As liturgias orientais da Igreja Católica, bizantinas, maronitas, melquitas, ucranianas, sírias, sempre preservaram uma tradição muito antiga. Os 40 dias após a morte são um período sagrado de trânsito da alma. Eles rezam intensamente pelos falecidos nesses 40 dias. Oferecem missas específicas. Rezam salmos determinados. Fazem memoriais. Lembram o 3º dia, o 9º dia, sobretudo, o 40º. Essa tradição não surgiu do nada. Ela nasceu dos primeiros cristãos. Cresceu com os padres da Igreja.
e foi alimentada por gerações inteiras de homens e mulheres de fé. Santa Teresa de Ávila, vivendo séculos mais tarde, recebeu luzes místicas que confirmavam exatamente aquilo que essa tradição já guardava como tesouro. E não apenas ela. São João da Cruz, Santa Faustina Kowalska, Santo Afonso de Ligório, Santo Inácio de Loyola, Santa Catarina de Gênova e tantos outros místicos falaram da atividade da alma após a morte. É fascinante perceber como testemunhos de épocas, países e culturas diferentes coincidem perfeitamente. E por que coincidem? Porque a verdade espiritual, quando vem de Deus, ecoa da mesma forma em todos os lugares. O número 40 como tempo de purificação. Pense no deserto, no calor, na solidão, na ausência de distrações, onde nada existe para nos sustentar, exceto Deus. É ali que ele fala. É ali que ele forma. É ali que ele transforma. Os 40 dias pós-morte são um deserto espiritual. A alma deixa tudo para trás. Tudo. Nada do que a sustentava na terra resta. Nem o corpo, nem os sentidos, nem o tempo, nem os relacionamentos da mesma forma. É um tempo de desapego, de revisão, de clareza, de verdade nua e crua. É por isso que Santa Teresa dizia: a morte não tira a máscara da alma, a morte revela o rosto real. Isso nos ajuda a compreender algo essencial. A alma não dorme após a morte. Ela não fica inerte. Ela não fica suspensa no nada. Ela está viva. Extremamente viva. Tão viva que aquilo que antes parecia nebuloso agora se torna absolutamente claro, luminoso, evidente. Mas essa lucidez é intensa demais. É ininterrupta. E é necessária uma pedagogia divina para que a alma não seja esmagada pela verdade imediatamente. Por isso, os 40 dias. Não é Deus nos punindo. É Deus nos conduzindo. É Deus cuidando da alma como quem segura um bebê que acaba de nascer, ajudando-a a abrir os olhos para uma nova luz. 40 dias para que a alma entenda quem é e para onde vai. Você já reparou que quando passamos por algo muito difícil na vida, um luto, um término, uma doença, uma mudança drástica, precisamos de um tempo para processar? Nada se ajusta imediatamente. Nada é compreendido na primeira noite. É preciso tempo para absorver, aceitar, compreender, transformar, renascer. Agora imagine o que é deixar o mundo inteiro. Imagine o que é deixar o corpo que habitou desde o nascimento. Imagine o que é ver toda a vida em perspectiva eterna. É claro que a alma precisa de um tempo. Um tempo de Deus. Um tempo espiritual. E esse tempo, que a tradição confirma, que os místicos testemunham e que Santa Teresa descreveu com impressionante clareza, é de 40 dias. Este conhecimento não é teórico, ele serve para você hoje. E aqui chegamos a algo muito importante. Os 40 dias não são apenas sobre a morte. Eles são sobre a vida. Eles são um espelho. Um aviso. Um convite. Se existe um caminho após a morte, então existe também um caminho antes da morte. E este caminho começa agora. Santa Teresa sempre insistia: quem vive bem, morre bem. Quem morre bem, entra na eternidade em paz. Por isso, conhecer os 40 dias não é curiosidade espiritual, nem misticismo barato. É preparação. É sabedoria. É prudência. É amor próprio e amor a Deus. Um último passo antes de entrarmos na primeira fase. Antes de avançarmos para o capítulo 3, onde começaremos a percorrer a jornada da alma fase por fase, quero que você faça algo. Coloque diante de si, no seu coração, a própria vida. Olhe para ela por um instante. Suas escolhas. Seus medos. Seus pecados. Suas vitórias. Seus relacionamentos. Sua fé. Suas quedas. Suas esperanças. Porque as fases que você descobrirá a seguir não são histórias sobre outras pessoas. São sobre você. Sobre seu futuro. Sobre sua eternidade. E agora, com o símbolo dos 40 dias diante da alma, já podemos entrar no grande início. No próximo capítulo, você verá o que acontece nos primeiros segundos após a morte. O despertar. A lucidez total. O primeiro choque da verdade. Prepare-se. Respire. A jornada das 10 fases vai começar. Os primeiros segundos após a morte ***. Existe um instante, um único, definitivo, absoluto, em que o relógio da Terra para, e o relógio da eternidade começa.
A ciência chama esse momento de parada cardíaca. O Evangelho chama de partida. Os santos chamam de nascimento para a vida verdadeira. Mas Santa Teresa de Ávila descreve esse instante com uma expressão que talvez seja a mais precisa de todas: o despertar. E é exatamente isso que acontece. Não o adormecer. Não o apagar. Não o silêncio mudo. Mas um despertar abrupto, claro, total. Hoje, vamos entrar juntos nesse instante, com reverência, com profundidade, com a consciência de que um dia você também o viverá. O primeiro segundo, a separação. A morte, vista de fora, parece o fim. Para os que ficam, parece silêncio, imóvel, ausência. Mas por dentro, no mundo espiritual, o que acontece é exatamente o oposto. No primeiro segundo após o último suspiro, a alma se separa do corpo com uma nitidez que nenhuma experiência humana é capaz de reproduzir. Santa Teresa dizia que essa separação não é como apagar uma luz, mas como acender mil. A alma sente uma leveza imensa, como se tivesse deixado um peso colossal para trás. Uma clareza absoluta, como se os sentidos se abrissem todos ao mesmo tempo. Uma percepção expandida, muito além do que os olhos, ouvidos e mente jamais permitiram. É a primeira surpresa da eternidade. E aqui quero que você faça uma pausa interior. Pense por um instante. Você está acostumado a pensar com o cérebro, a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a sentir através do corpo. Mas, na hora da morte, o corpo fica. E a alma desperta para uma percepção infinitamente mais profunda do que qualquer sentido terreno. É como se algo dentro de você dissesse: agora eu vejo. Os primeiros 3 minutos, claridade absoluta. Santa Teresa e outros místicos descrevem que, nos primeiros minutos após a morte, especialmente nos 3 primeiros, a alma vive uma lucidez tão intensa que tudo na terra parece distante, pequeno, quase ilusório. É como se o véu dos sentidos caísse. E a alma se vê a si mesma. Pela primeira vez na vida, ela se enxerga sem desculpas, máscaras, autoengano, justificativas, distrações. Imagine olhar para o espelho mais puro, mais honesto, mais preciso que existe, um espelho que reflete não o rosto, mas o coração. E nada, absolutamente nada, pode ser escondido. É isso que acontece no despertar. A presença dupla, estar e não estar. Uma das experiências mais descritas pelos santos é esta. A alma percebe que está presente no lugar onde o corpo se encontra, mas ao mesmo tempo percebe que não faz mais parte daquele mundo material. Ela vê seu próprio corpo, inerte, quieto, imóvel. E esse é um dos choques mais profundos. A alma pensa: eu estou aqui, mas aquilo não sou mais eu. Esse momento é acompanhado por uma mistura de espanto sagrado, e uma compreensão instantânea. A vida na Terra terminou. Outra vida começou. E ainda assim, por alguns minutos, a alma permanece perto do corpo. Como se estivesse tentando compreender a nova realidade. Como se estivesse dizendo um adeus silencioso àquilo que foi a sua morada durante tantos anos. Ver e ouvir tudo, mas sem ser vista ou ouvida. A alma ainda percebe perfeitamente o que está acontecendo ao redor. As vozes. Os gritos. As lágrimas. As orações. O desespero. O silêncio. Os passos. As mãos que tocam o corpo. As palavras ditas e não ditas. Mas ninguém percebe a alma. É como estar atrás de um vidro transparente, totalmente consciente, totalmente lúcido, mas incapaz de atravessar. Isso provoca na alma um desejo profundo de comunicar, especialmente para consolar a família, pedir perdão, gritar verdades, agradecer, corrigir o que ficou inacabado. Mas não há mais ponte possível. É uma das primeiras dores do despertar. Não é física, mas é profunda. O aperto do primeiro arrependimento. É neste momento que muitos místicos relatam algo poderoso. A alma começa a ter uma espécie de preview da própria vida. Não o julgamento completo, isso virá na 4ª fase, mas um relâmpago de percepção. Ela vê alguns momentos importantes. Algumas palavras ditas que feriram. Alguns amores que não foram vividos com profundidade. Alguns pecados que pareciam pequenos. Alguns gestos de bondade que ela nunca valorizou. É uma mistura intensa de gratidão e arrependimento. Para quem viveu em graça, esse momento traz paz. Para quem viveu longe de Deus, traz inquietação.
Porque a alma, iluminada pela verdade, já começa a intuir seu destino. A atração misteriosa. Ao mesmo tempo, a alma sente uma atração interior. Uma força suave, mas irresistível. Como se alguém a chamasse pelo nome. É uma presença sutil. Uma luz que brilha à distância. Uma voz suave que murmura: vem. Os santos dizem que essa luz é Cristo. Mas muitas almas, especialmente as mais apegadas à terra, resistem. Sim, resistem. Ainda presas ao corpo. À casa. À família. Aquilo que possuíam. A vida que não querem soltar. Mas a morte é definitiva. Não há como voltar. É preciso ir. A solidão aparente. Talvez você se pergunte: a alma está sozinha nesses primeiros minutos? Segundo Santa Teresa, não completamente. Mas ela não percebe imediatamente as presenças espirituais ao seu redor. No despertar, ela sente uma solidão profunda, e isso faz parte do processo. É a alma consigo mesma. Com a verdade. Com sua história. Com seus atos. Com sua liberdade. Mas, pouco a pouco, algo começa a mudar. Porque ninguém atravessa essa jornada sozinho. E no final desses primeiros minutos, uma presença que acompanhou a alma desde o início da vida começa a se aproximar. Uma presença que nunca abandonou, nunca abandonará. Uma presença radiante, luminosa, cheia de amor. No final desta primeira fase, alguém se aproxima. E a alma, pela primeira vez, vê claramente quem sempre esteve ao seu lado. É o momento em que o anjo da guarda se manifesta. E é sobre isso, este encontro impressionante, luminoso, emocionante, que falaremos no próximo capítulo. Prepare-se. Se o despertar é forte, o encontro com o anjo é ainda mais belo, mais profundo e mais revelador. A presença que sempre esteve ao seu lado ***. Se você já sentiu, em algum momento da vida, uma proteção inexplicável. Se já escapou de um acidente por centímetros. Se já teve um pensamento bom que surgiu do nada e te salvou de um erro grave. Se já chorou em silêncio e sentiu um consolo suave que não vinha de lugar nenhum neste mundo. Então você teve um vislumbre, pequeno, quase imperceptível, da presença daquele que agora está prestes a se revelar de modo total. O anjo da guarda. Aquele que Deus designou para você no instante da sua concepção. Aquele que acompanhou cada segundo da sua vida. Aquele que viu todos os seus sorrisos, e todas as suas quedas. Aquele que te defendeu dos perigos visíveis e invisíveis. Aquele que intercedeu por você com lágrimas espirituais quando você se afastou de Deus. E agora, após os primeiros minutos do despertar, a alma o vê como ele realmente é. Prepare-se. O que vai acontecer nesta fase é tão belo, tão forte e tão transformador que muitos santos descrevem como uma das experiências mais comoventes de toda a jornada espiritual. Vamos entrar lentamente. A aproximação luminosa. Após o choque do despertar, a alma percebe que não está mais sozinha. Uma luz suave, mas crescente, começa a envolver o ambiente espiritual onde ela se encontra. Não é uma luz que vem de longe. Não é uma luz que se impõe. É uma luz que se aproxima com respeito, com calma, com amor silencioso, como alguém que espera há muito tempo para finalmente ser reconhecido. A alma sente, mais do que vê, que algo familiar está chegando. E então acontece. O anjo da guarda se revela. A visão do anjo, beleza que paralisa. Os santos sempre insistiram. Nenhuma arte humana, nenhuma pintura, nenhuma escultura, nenhum poema, nenhum símbolo. Absolutamente nada. Pode descrever a beleza de um anjo. Santa Teresa dizia que a presença de um único anjo é tão luminosa que faria o sol parecer uma vela apagada. A alma, agora livre do corpo e capaz de ver com os olhos espirituais, fica completamente arrebatada. Imagine. Uma luz viva, que pulsa com a presença de Deus. Uma beleza pura, sem sombra, sem imperfeição. Uma força silenciosa, firme e ao mesmo tempo delicada. Um amor tão intenso, tão doce, tão verdadeiro, que a alma se sente amada de um modo que jamais experimentou na terra. E então, pela primeira vez, a alma compreende. Ele esteve comigo o tempo todo. O sorriso do anjo. Santa Teresa descreve que o anjo sorri. E esse sorriso atravessa a alma como bálsamo, como cura, como perdão, como luz. Ele não fala de imediato. Ele espera a alma absorver o momento, assim como um pai espera que o filho pare de tremer depois de um grande susto.
O amor que emana dele é tão imenso que a alma sente vontade de chorar. Chorar não de dor, mas de reconhecimento, de arrependimento, de gratidão. Porque só agora ela percebe o quanto ignorou essa presença tão fiel durante a vida terrena. As primeiras palavras. Quando o anjo finalmente fala, não são palavras humanas. Não vêm de uma boca. Não saem como sol. São palavras espirituais que ecoam diretamente na alma, com clareza absoluta. E o anjo diz algo como: Eu esperei por você. Eu caminhei contigo todos os dias. Eu te defendi mais vezes do que você jamais saberá. O impacto dessas palavras é indescritível. A alma sente, de uma vez só, todas as ocasiões em que ignorou a inspiração do anjo. Aqueles impulsos de fazer o bem que você sufocou. Aquelas vezes que você evitou um pecado sem entender porquê. Aquelas coincidências que te protegeram. Aquele sentimento de não vá por aí que te salvou. Aquele peso no coração quando você estava prestes a errar. Aquele consolo inesperado quando você estava desesperado. O anjo estava lá. Sempre. E agora, tudo isso se revela. A vergonha santa. A alma sente uma mistura profunda de amor e vergonha. Uma vergonha boa, santa, não de humilhação, mas de verdade iluminadora. Porque agora ela vê. Todas as vezes que ignorou o anjo. Todas as vezes que desprezou seus avisos. Todas as vezes que escolheu o pecado conscientemente. Todas as vezes que rejeitou a graça. Todas as vezes que se entregou ao orgulho, à vaidade, à ira. E o anjo estava lá, vendo tudo, sofrendo em silêncio. Santa Teresa dizia que o anjo chora de forma espiritual quando a alma peca. Não por julgamento, os anjos não julgam, mas porque o amor deles é tão puro que qualquer pecado fere esse amor. Mas, ao mesmo tempo, os anjos se alegram de forma indescritível com cada pequena vitória da alma. E agora, tudo isso se torna visível. O anjo consola e explica. Durante aproximadamente 12 horas espirituais, o anjo cumpre 3 funções essenciais. Consolar a alma. Ele acalma os medos iniciais. Explica que a morte física passou, mas a vida verdadeira continua. Envolve a alma numa paz sobrenatural, algo que não existe na terra. 2. Preparar a alma para o julgamento particular. O anjo não julga, mas ele instrui. Ele diz: Você será apresentado diante da verdade absoluta. Nada ficará oculto. Mas a misericórdia de Deus é maior que o universo. Ele prepara a alma como um professor amoroso prepara o aluno para a prova mais importante. 3. Mostrar uma revisão parcial da vida. Não é o julgamento completo, isso é a 4ª fase. Mas é uma prévia. O anjo mostra momentos decisivos, graças rejeitadas, oportunidades de amar que foram desperdiçadas, pecados ocultos, sacrifícios silenciosos que Deus valorizou, escolhas que mudaram destinos. A alma vê não só os atos, mas as intenções, aquilo que ninguém na terra viu. E o mais tocante, o anjo mostra quantas vezes ele intercedeu para que a alma recebesse uma graça, fosse protegida ou se arrependesse. É uma revelação devastadora, e ao mesmo tempo profundamente amorosa. O aviso amoroso. No final dessa fase, o anjo diz algo que, segundo Santa Teresa, é crucial. Eu estarei contigo em tudo que virá. Mas nem todos que se aproximarão vêm da luz. E então a alma compreende. A jornada está apenas começando. O amor que o anjo transmite é real, imenso, inquebrável. Mas existe um outro lado da realidade espiritual. E ele também se aproximará. Porque após o despertar e o encontro com o anjo da guarda, virá a fase mais temida e mais intensa. A batalha espiritual com os demônios. Mas não tenha medo. Você não está ouvindo estas palavras para se assustar. Você está ouvindo para se preparar. No próximo capítulo, você verá aquilo que todos os santos confirmaram. Que no mundo espiritual, o bem e o mal se apresentam diante da alma. E que essa batalha revela com clareza absoluta a verdade sobre as escolhas que você faz aqui, agora. Quando a verdade do bem e do mal se revela asterisco asterisco. Se o encontro com o anjo da guarda é uma das experiências mais belas da jornada pós-morte, o que vem logo em seguida é o oposto absoluto. A confrontação com as forças das trevas. E aqui é preciso dizer algo com muita clareza. Não se trata de fantasia, nem de metáfora, nem de linguagem simbólica. Os santos, os místicos, os padres da Igreja, todos, ao longo de séculos,
falam desta realidade com impressionante unanimidade. Mas atenção! Deus nunca permite que a alma viva essa fase sem proteção. O anjo da guarda está ali. A graça divina está ali. Maria intercede. Os santos intercedem. Só que a verdade precisa ser vista. E essa verdade inclui não apenas o bem que fizemos, mas também o mal que permitimos, alimentamos e escolhemos. É por isso que a terceira fase é tão intensa. O ambiente muda. Assim que a consolação inicial do anjo começa a se concluir, a alma percebe uma mudança no ambiente espiritual. Não é uma mudança material, pois não há matéria ali. Mas é uma mudança perceptiva, atmosférica, vibracional. É como se a luz se tornasse mais densa. O silêncio ficasse mais pesado. A presença amorosa do anjo continuasse, mas agora mais alerta. Algo se aproximasse, sem esconder suas intenções. A alma sente. Não vê de imediato. Mas sente. Uma sensação que, na vida terrena, talvez tenha surgido em certos momentos de perigo extremo. Aquela intuição súbita de que algo está errado. Só que agora essa sensação é mais clara, mais intensa, e possível de ignorar. A aparição dos demônios. Então, pouco a pouco, eles se revelam. Os demônios. Não como figuras de terror cinematográfico. Não com monstros, garras ou caricaturas. Nada disso. Eles aparecem como espíritos decaídos, inteligências brilhantes que perderam a luz, consciências deformadas pela própria rebelião. Santa Teresa dizia que eles são sombra viva, ausência total de amor, maldade pura. E quando a alma os percebe, sente imediatamente aquilo que nunca sentiu na terra. A verdade total sobre o pecado. Porque ver um ser que escolheu eternamente rejeitar Deus é enxergar o que o pecado, levado ao extremo, faz à alma. Por que eles aparecem? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Se Deus é amor, por que permitir essa confrontação? A resposta é profunda. Porque a alma precisa ver a verdade completa. Sobre suas escolhas espirituais. Os demônios não vêm para assustar. Vêm para acusar. E têm direito de acusar. Não porque são poderosos, não são. Mas porque cada pecado mortal não arrependido lhes deu uma espécie de porta aberta durante a vida. E agora eles querem reivindicar aquilo que a alma, livremente, lhes entregou. É terrível, mas é justo. E a alma vê isso com clareza absoluta. As três acusações. De acordo com Santa Teresa e vários outros místicos, os demônios usam três tipos de ataque nesta fase. O ataque do terror. Eles mostram imagens de desespero, tentam fazer a alma acreditar que está perdida, que não há misericórdia, que Deus a rejeitou. É uma mentira. Mas é uma mentira com o objetivo de quebrar a esperança. 2. O ataque da mentira espiritual. Eles tentam convencer a alma de que Deus é injusto. Você não teve escolha. Os outros são culpados pelo seu pecado. Deus não te ama. Você não merece perdão. Essas mentiras são extremamente perigosas, e muitos santos afirmam que são as mesmas que eles sussurravam durante a vida terrena. 3. A acusação legítima. Este é o ataque mais doloroso. Porque é verdadeiro. Sim, verdadeiro. Eles apresentam, diante da alma, todos os pecados mortais não confessados, todas as escolhas livres contra Deus, todas as vezes em que a alma preferiu as trevas à luz. E eles o fazem com precisão absoluta. Como advogados impiedosos diante de um tribunal espiritual. A alma sente vergonha. Sente dor. Sente o peso real das escolhas terrenas. Mas, e isso é fundamental, ela não está indefesa. O anjo da guarda começa a defender. Assim que as acusações começam, o anjo da guarda avança. Sua luz aumenta. Sua presença se torna firme, segura, imperturbável. Ele não grita. Ele não discute. Ele simplesmente age. E como ele age? Primeiro, apresentando cada ato de fé da alma. Até os menores. Aquela Ave Maria rezada com pressa. Aquela missa dominical em que você quase não prestou atenção. Aquela confissão tímida. Aquele perdão difícil. Aquele sacrifício escondido. Depois, mostrando cada arrependimento sincero. Mesmo aqueles que pareceram insuficientes. Mesmo aqueles que você achou que Deus não viu. Ele apresenta tudo. E tudo conta. E finalmente, apresentando as orações feitas por outras pessoas pela alma. Essa é a parte mais bela. Porque muitas almas só percebem aqui o quanto foram ajudadas pelos vivos.
Pela avó que rezava o terço por ela todos os dias. Pelo pai que ofereceu missas silenciosas. Pelo amigo que rezou em segredo. Pelos santos a quem ela confiou seu caminho. Pela intercessão de Maria, sempre ativa. Os demônios não podem negar nada disso. Eles têm que ver. E ao verem, se enfurecem, mas ficam impotentes. A alma vê quem realmente lutou por ela. É um dos momentos mais emocionantes de toda a jornada. A alma percebe quantos perigos ela evitou porque alguém rezou. Quantas tentações foram afastadas porque alguém ofereceu um sacrifício. Quantos caminhos foram iluminados porque alguém acendeu uma vela por ela. Quantas graças vieram porque sua mãe, ou sua esposa, ou seu filho, ou até um desconhecido, rezava o terço por sua intenção. E então a alma compreende. Nada do que é feito por amor se perde. Nada. As almas com pecado mortal. Santa Teresa é muito clara. Se a alma chega à morte em pecado mortal não arrependido, esta fase é quase insuportável. Por quê? Porque nesse caso, as acusações demoníacas não são só verdadeiras, elas são decisivas. A alma vê, com horror, o que escolheu. Vê o que rejeitou. Vê o que preferiu. Vê o que perdeu. E essa visão, mais do que o fogo, é o tormento. Mas atenção! Mesmo aqui, a misericórdia de Deus tenta alcançar a alma. Não existe condenação arbitrária. Não existe castigo automático. Existe liberdade humana, levada às últimas consequências. As almas em graça ou arrependidas. Para essas almas, a batalha existe, mas é diferente. Elas não sentem desespero. Sentem pena dos demônios, pena real, porque agora vem a miséria eterna daquelas criaturas. E sentem uma confiança profunda. No anjo. Na misericórdia. Em Cristo. Na intercessão de Maria. Na vitória do bem. Os ataques vêm, mas não as destroem. Porque a luz dentro delas é maior que qualquer acusação. O fim da batalha. Após 2 ou 3 dias espirituais, a batalha chega ao ápice. Os demônios apresentam tudo. O anjo apresenta tudo. As orações sobem como flechas de luz. A alma vê cada detalhe de sua história. E então, um silêncio absoluto se estabelece. É o silêncio que antecede o julgamento. Não o julgamento do anjo. Não o julgamento dos demônios. Não o julgamento das próprias memórias. Agora vem o julgamento do próprio Cristo. E nada, absolutamente nada, se compara ao que vai acontecer. A próxima fase é o coração de toda a jornada. O momento pelo qual toda a alma foi criada. O instante onde não há máscara, não há desculpa, não há auto-engano. A alma se verá diante de Jesus. Face a face. Quando a alma encontra Cristo face a face asterisco asterisco. Há um momento na existência de toda a alma, um único, definitivo, irrevogável, que define toda a eternidade. É o instante em que a alma deixa de ver sombras, de ouvir ecos, de interpretar sinais. E vê a própria verdade. Esse momento é o juízo particular. Os santos dizem que não existe experiência comparável. Santa Teresa dizia que, diante de Cristo, toda alma treme, mesmo as santas. Não de medo servil, mas de reverência, de amor, de percepção absoluta da santidade infinita de Deus. Hoje, vamos caminhar juntos nesse mistério. Respire fundo. Ajuste o coração. A eternidade se aproxima. O silêncio antes da presença. Depois da batalha espiritual, quando o anjo da guarda e os demônios cessam suas manifestações, a alma percebe um silêncio tão profundo que parece infinito. Não é vazio. É presença. É um silêncio que espera. Um silêncio que prepara. Um silêncio carregado de algo imenso que está prestes a acontecer. É o mesmo silêncio que precedeu a criação. O silêncio que precede a voz de Deus. O silêncio do Monte Sinai. O silêncio da transfiguração. A alma sente que algo, ou melhor, alguém, está chegando. A chegada da luz. Então, aos poucos, uma luz começa a surgir. Não é uma luz externa. É uma luz que parece vir de todas as direções ao mesmo tempo, como se o espaço espiritual fosse inundado. A alma não vê um corpo imediatamente. Ela vê apenas a luz. E a luz aumenta. 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 Mas diferente da luz terrestre, ela não cega. Ela esclarece. Ela ilumina tudo sem destruir nada. Ela revela sem ferir. A alma percebe. Esta luz é uma pessoa. O reconhecimento inevitável. Não importa se a alma,
durante a vida, acreditava ou não em Cristo. Não importa a sua religião, sua cultura, sua teoria, seus conceitos filosóficos. Diante dessa luz, a alma reconhece. Não por dedução. Não por lógica. Mas do modo mais radical e profundo possível. Ela sabe, com certeza absoluta, que está diante daquele que a criou. O Cristo vivo. O Cristo ressuscitado. O Cristo que venceu a morte. O Cristo que conhece cada fibra da alma. O Cristo que a amou até o extremo. É um reconhecimento tão natural quanto respirar. É como se a alma dissesse: a Ele, sempre foi Ele. O olhar de Cristo. Depois da luz, vem o olhar. E nenhuma palavra humana pode descrever o que a alma sente quando Cristo olha para ela. É amor. É verdade. É justiça. É misericórdia. É santidade pura. Não é um olhar que julga, é um olhar que revela. É como se diante da luz dos olhos de Cristo, a alma se visse por inteiro. Sem máscaras. Sem desculpas. Sem distorções. Sem ilusões. Sem autoengano. Santa Teresa dizia: a alma se julga a si mesma diante da luz de Cristo. E é exatamente isso que acontece. Cristo não precisa condenar nem absolver no sentido humano. Sua presença é a sentença. O amor que ele irradia é a medida. A luz que dele vem é o critério. A vida inteira se revela em um instante. A alma vê toda a sua vida, não em sequência de cenas, mas como uma totalidade viva. Ela compreende cada ato que fez, cada palavra que disse, cada intenção oculta, cada pensamento secreto, cada oportunidade de amar, cada pecado voluntário, cada graça recusada, cada lágrima oferecida a Deus, cada sacrifício silencioso, cada gesto oculto de caridade. Tudo surge diante da alma com clareza absoluta. E aqui há um detalhe impressionante. A alma vê também as consequências de cada ação. O bem que gerou frutos. O mal que desencadeou dores. Os exemplos que edificaram. Os escândalos que feriram. As conversões que iluminou. Os afastamentos que provocou. É como ver a própria vida refletida no coração de Deus. A verdade sobre o amor. A alma percebe algo que dói mais do que qualquer castigo. Ela vê o que poderia ter sido se tivesse amado mais. Cristo mostra as graças que estavam preparadas, as virtudes que poderiam ter florescido, as almas que poderiam ter sido salvas por uma palavra sua, o bem que poderia ter sido multiplicado, a santidade que poderia ter alcançado. Essa visão provoca nas almas do purgatório um arrependimento tão perfeito que já é, por si só, um fogo de purificação. Nas almas santas, provoca uma alegria indescritível. Nas almas endurecidas, provoca um terror profundo. A misericórdia é infinita. Mas aqui está o ponto mais belo. Mesmo quando Cristo mostra à alma seus pecados, ele o faz dentro de um oceano de misericórdia. A alma percebe: eu sou amado mesmo assim. Se existe arrependimento sincero, Cristo acolhe. Se existe busca verdadeira, Cristo abraça. Se existe fé, mesmo fraca, Cristo fortalece. Se existe humildade, Cristo exalta. A alma compreende que cada confissão apagou realmente o pecado. Cada ato de perdão valeu eternamente. Cada lágrima de arrependimento foi recolhida por ele. Cada Eucaristia a transformou. Cada momento de luta espiritual foi visto por Deus. Nada se perde. Nada. Para as almas em pecado mortal. Aqui a verdade é outra. A alma vê, com horror indescritível, que rejeitou o amor. Que escolheu outras coisas. Que preferiu as trevas. Que recusou a misericórdia até o fim. Cristo não condena. A alma se condena. Ela percebe, pela verdade pura, que não quer estar com Deus, e essa é a tragédia absoluta. Para as almas salvas, mas imperfeitas, Cristo diz: você é minha, mas precisa ser purificada. O fogo do meu amor vai te preparar. E a alma aceita com gratidão, porque sabe que o purgatório é misericórdia, e não castigo. Para as almas santas, Cristo sorri. E seu sorriso é o céu. Logo ali, ao alcance, a alma sente uma alegria tão profunda que quase não suporta. Mas ainda falta algo antes da entrada definitiva. E Cristo conduz a alma à próxima fase. Um retorno breve à terra, mas agora com os olhos da eternidade. O fim do juízo particular. Quando o julgamento termina, a alma sabe seu destino.
seu estado, seu grau de amor, sua necessidade de purificação. E compreende algo que só é possível compreender diante de Cristo. Deus nunca foi injusto. Nós é que fomos pequenos. Agora, a alma está pronta para a próxima etapa. No próximo capítulo, você verá algo surpreendente. O retorno da alma aos lugares da vida terrena, não para ficar, mas para compreender. Quando a alma vê, pela última vez, tudo o que amou e tudo o que feriu ***. Quando o juízo particular se conclui, a alma não entra imediatamente no céu nem desce de imediato ao purgatório. Há ainda uma etapa necessária, uma etapa profundamente humana e espiritual, que Deus, com sua sabedoria infinita, concede como aprendizado, purificação e revelação. Santa Teresa explicava que, entre os dias 4 e 9 após a morte, a alma é conduzida de volta, não ao corpo, não à vida, não ao tempo humano, mas aos lugares da sua história. É um retorno silencioso. Um retorno como observadora. Um retorno sem poder interferir, sem poder falar, sem poder tocar. Um retorno que serve para mostrar à alma o que realmente importou, o que foi ilusão, o que foi amor verdadeiro, e o que foi pecado que deixou feridas. Esse retorno é uma das experiências mais comoventes de toda a jornada pós-morte. A alma é conduzida pelo anjo. O anjo da guarda acompanha a alma nessa etapa. Ele não explica tudo, ele guia, ele sustenta, ele consola quando necessário. A alma não voa, não se desloca como um vento. Ela simplesmente está nos lugares, como se fosse naturalmente atraída por eles. E o primeiro destino é quase sempre o mesmo. A casa onde viveu. A alma vê sua casa, como quem observa um cenário da própria vida, mas agora sem a ligação material. Ela reconhece os cômodos, os objetos, os detalhes da rotina. Tudo o que um dia guardou, organizou, usou, comprou, defendeu, priorizou, agora parece incrível e até estranho. Nada daquilo pertence mais a ela. Nada. As roupas que guardou com tanto cuidado. Os móveis que tanto valorizou. Os objetos de estimação. As fotografias. Os presentes. Os detalhes decorativos. As coleções. As lembranças materiais. Tudo fica. E a alma percebe, com uma clareza impossível na vida terrena. Nada material atravessa a morte. Nada. E isso provoca nela ou uma profunda libertação, ou uma profunda dor, dependendo de como viveu. O encontro com os familiares que ficaram. Depois, a alma vê as pessoas que amou na terra. Elas vê como nunca viu antes. Vê o interior delas. Vê suas intenções. Vê seus sofrimentos ocultos. Vê suas lutas espirituais. Vê o amor verdadeiro que recebeu e não reconheceu. Vê as feridas que causou e não quis admitir. A alma escuta suas conversas. Escuta as orações. Escuta o silêncio carregado de dor. Ela vê seu marido, ou sua esposa, sentado no sofá vazio. Vê seus filhos chorando baixinho. Vê seus pais tocando nos objetos que ela deixou. Vê os irmãos tentando reorganizar a vida. Vê os amigos relembrando histórias. E então acontece algo devastador. A alma tenta consolar. Tenta dizer, estou bem. Não chore. Tenta tocar. Tenta abraçar. Mas não consegue. O véu entre os mudos não permite. Essa impotência dói profundamente, não como dor física, mas como dor espiritual de amor frustrado. A verdade sobre os relacionamentos. Aqui acontece uma revelação que muitas pessoas jamais imaginam. A alma vê quem realmente a amava. Quem só mantinha uma relação superficial. Quem fingia carinho. Quem guardava mágoas ocultas. Quem sentiu sua perda profundamente. Quem a instrumentalizou. Quem se aliviou com sua partida. Mas, sobretudo, ela vê como amou e como deixou de amar. A alma revê as discussões, as brusquidões, os egoísmos, os silêncios duros, as omissões. E vê também cada gesto de carinho, mesmo menor. Nada se perde. Nenhum abraço. Nenhuma palavra doce. Nenhum perdão oferecido. Nenhuma lágrima derramada em amor. Tudo é eterno. O funeral. Poucas experiências são tão fortes quanto esta. A alma presencia seu próprio funeral. Ela vê quem chegou. Quem não foi. Quem chorou sinceramente. Quem ali estava apenas por formalidade. Quem rezou. Quem ficou calado. Quem lembrou dela com amor. Quem a julgou mesmo depois de morta. Vê cada oração feita por ela, e sente, como luz espiritual,
cada Ave Maria murmurada de coração, cada Pai Nosso dito com fé, cada intenção oferecida. E então percebe: as orações dos vivos realmente a alcançam, realmente a ajudam, realmente iluminam seu caminho. E quando no funeral alguém diz: descanse em paz, não é apenas uma frase, é uma súplica que gera luz. Os lugares do pecado. Depois da casa, depois da família, depois do funeral. A alma é levada aos lugares onde pecou. Aquela sala onde humilhou alguém. Aquele quarto onde viveu infidelidades. Aquele escritório onde trapaceou. Aquele ambiente onde alimentou vícios. Aquele lugar onde escolheu o mal conscientemente. E aqui está uma verdade espiritual profunda. A alma não revê apenas o ato. Ela vê as consequências. Santa Teresa dizia que essa visão é uma das dores mais profundas para as almas que viveram desordenadamente. Elas veem o dano que provocaram, o sofrimento que desencadearam, o mal que continuou se espalhando por causa de suas escolhas, o escândalo que afastou outras almas de Deus, o peso que sua falta de amor gerou na vida de terceiros. É uma visão dura, mas é uma visão justa, e parte essencial da purificação interior. Os lugares do amor. Mas não é só dor. A alma também visita os lugares onde fez o bem. A igreja onde rezava. O banco onde consolou um estranho. A casa do vizinho ajudado. A rua onde resgatou um animal. O quarto onde cuidou de um doente. O telefone onde ofereceu palavras de esperança. Os momentos discretos de generosidade. Os instantes de perdão que apenas Deus viu. E aqui a alma sente uma alegria suave, não eufórica, mas luminosa. Ela compreende. Cada gesto de amor permanece na eternidade. Cada ato de bondade é uma luz que nada pode apagar. A visita das almas do purgatório e dos santos. Em muitos casos, Deus permite que almas já purificadas, especialmente familiares e amigos, se aproximem para consolar. Não é uma conversa. Não é um toque. É uma presença. A alma percebe que não está sozinha. E sente algo impressionante. Os santos que foram seus patronos espirituais, Santa Teresa, São João da Cruz, Santo Antônio, Santa Bernadette, aqueles a quem rezava na vida, fazem-se presentes. E não apenas eles. Maria, a mãe, muitas vezes aparece nesse momento com uma ternura indescritível. Não para tirar a dor, mas para fortalecer o coração. O desapego final. Entre os dias 4 e 9 espirituais, a alma passa por um processo profundo. Ela se desprende das coisas, das pessoas, sem deixar de amá-las, das memórias, das culpas, das expectativas, das ilusões. E ao final desta fase, a alma compreende. A terra não é mais sua casa. O céu é o destino. O purgatório é o caminho, para muitas. A eternidade está à porta. O anjo da guarda então diz: agora, você estará pronta para ver não apenas o que viveu, mas o impacto completo de cada ato seu sobre o mundo. É a próxima etapa. Uma das mais dolorosas para as almas que feriram. E uma das mais belas para as almas que amaram. Ver as consequências de cada ato. Quando Deus revela o efeito dominó da nossa vida ***. Depois de visitar sua casa, seus entes queridos, seus lugares de amor e seus lugares de pecado, a alma entra em uma das fases mais profundas e transformadoras de toda a jornada pós-morte. Santa Teresa dizia que aqui, a alma vê como Deus vê, não no sentido de compreender tudo, mas no sentido de enxergar a verdade completa sobre a própria história, as intenções, e principalmente, as consequências de cada gesto da vida terrena. Se até agora a alma revisitou seu passado, a partir daqui ela verá algo ainda mais surpreendente. Os frutos. Os frutos do bem. E os frutos do mal. É o momento em que a alma percebe que nada, absolutamente nada do que fez na terra ficou sem efeito. A revelação começa com o bem. Sim, Deus começa pelo bem. O anjo da guarda conduz a alma a uma espécie de contemplação espiritual onde são mostradas, uma após a outra, cenas vivas, não lembranças, mas realidades espirituais, de todas as vezes em que ela tocou vida sem perceber. Não são cenas lineares, mas percepções profundas e completas. Um olhar dado a alguém desesperado. Um sorriso oferecido no momento certo. Uma palavra de encorajamento. Um perdão silencioso. Uma esmola discreta. Uma oração feita com fé. Um sacrifício aceito com paciência. E então a alma vê o que jamais imaginou.
Cada ato de amor se multiplicou. Cada gesto simples desencadeou uma onda de graça. Por exemplo, a alma vê que aquele sorriso salvou uma vida. Sim, literalmente. A alma vê aquela pessoa a quem sorriu num dia aparentemente comum. Mas aquele sorriso devolveu esperança. Aquela esperança impediu uma decisão fatal. E aquela vida continuou. E aquela pessoa, por causa daquele pequeno gesto, um dia ajudou outra, que por sua vez transformou a vida de mais alguém. E assim, um simples sorriso se torna uma corrente interminável de luz. A alma chora ao ver isso, chora de gratidão, não de dor. A alma vê o poder das orações. A oração mais pequena, aquela Ave Maria rezada com sono, aquele Pai Nosso dito às praças, aquela súplica no trânsito, aquela intercessão por alguém doente, todas elas aparecem agora como setas de luz que realmente chegaram ao céu. E a alma vê. Quem recebeu aquela graça? Quem foi protegido? Quem foi iluminado? Quem foi curado? Quem foi salvo da morte? Quem foi salvo do pecado? Nada das orações se perde. Nada. A alma percebe que uma única Ave Maria pode mudar o destino de uma alma. Não porque somos poderosos, mas porque Deus é. A alma vê os sacrifícios. Aquelas dores silenciosas, aquelas doenças aceitas com fé, aquelas frustrações oferecidas, aquelas renúncias escondidas. Agora aparecem como chamas douradas, que se transformaram em graças para outras almas. A alma vê. O jovem que voltou à fé porque alguém sofreu por ele. O moribundo que recebeu uma graça final por causa de uma pequena renúncia feita com amor. O pecador que encontrou misericórdia graças a um sacrifício oferecido. E a alma compreende que os sofrimentos que ela enfrentou na terra não foram inúteis. Pelo contrário, cada dor transformada em amor se tornou salvação para alguém. É uma revelação tão poderosa que a alma se sente inundada de esperança. Mas agora vem a parte mais dolorosa. E inevitável. Depois de mostrar o bem, o anjo, com imensa delicadeza, conduz a alma à contemplação das consequências do mal. Não é condenação. É verdade. E a verdade é libertadora. Mesmo quando dói. A alma vê as ondas do pecado. Cada pecado cometido, mesmo os que pareciam pequenos, gerou consequências. E a alma vê. A mentira que feriu. A palavra agressiva que afundou alguém na tristeza. O insulto que destruiu a confiança de uma criança. A impaciência que gerou mágoa. A fofoca que arruinou uma reputação. A ausência que abandonou um coração. A infidelidade que dilacerou uma família. Mas isso é apenas o começo. A alma vê a continuação das consequências. Ela vê. Como aquela criança ferida tornou-se um adulto inseguro. Como aquela pessoa injustiçada perdeu a fé. Como aquele escândalo afastou outros da igreja. Como aquele egoísmo desencadeou uma cadeia de danos que se prolongou por anos. A alma entende, finalmente. Ninguém peça sozinho. Ninguém ama sozinho. Tudo se expande. Tudo se multiplica. Para o bem ou para o mal. As almas que poderia ter ajudado, mas não ajudou. Esta é uma dor muito grande. A alma vê. Aquela pessoa desesperada que cruzou seu caminho e poderia ter sido salva por uma palavra sua, mas você se calou. Aquele amigo que precisou de apoio, mas você estava ocupado demais. Aquela oportunidade de reconciliação que você recusou. Aquela visita que não fez. Aquela esmola que não deu. Aquela oração que não rezou. E a alma vê, com dor, o que poderia ter mudado. Não é culpa. É verdade. E a verdade dói, quando o amor faltou. As consequências dos pecados secretos. Aqui a revelação é devastadora. Muitos acham que pecados secretos só ferem a si mesmo. Mas não. A alma vê. Como seu vício enfraqueceu sua família. Como sua arrogância silenciosa feriu pessoas ao redor. Como sua impureza contribuiu para um mal coletivo. Como sua frieza espiritual espalhou sombra em vez de luz. Santa Teresa dizia: nenhum pecado é somente pessoal. Todo pecado fere o corpo místico de Cristo. Agora a alma vê isso. E não pode desver. Mas há algo ainda mais profundo. A alma vê não apenas o mal que fez, mas o bem que deixou de fazer. A omissão. A indiferença. O comodismo. A preguiça espiritual. O não tenho tempo. O não é problema meu. O alguém fará isso. E vê. As almas que poderiam ter sido ajudadas. As pessoas que poderiam ter sido consoladas. Os corações que poderiam ter sido resgatados.
as conversões que poderiam ter acontecido, as graças que Deus queria derramar através dela, mas que nunca aconteceram. Essa visão, segundo Santa Teresa, é uma das mais dolorosas. Porque é a revelação de um potencial não vivido. As almas do purgatório sentem essa dor de maneira especial. A alma que está destinada ao purgatório, e muitas estão, sente nesta fase a dor do amor imperfeito. Ela vê: eu poderia ter amado mais. Eu poderia ter servido mais. Eu poderia ter me doado mais. Eu poderia ter evitado tanto mal. Eu poderia ter sido instrumento de Deus para tantas almas. E essa dor é um fogo. Não físico, mas espiritual. O fogo do arrependimento perfeito. A alma aceita essa dor. Ela entende que é necessária. Ela sabe que isso a purifica. Para as almas santas, essa fase é glória. Porque elas veem o bem que multiplicaram, as almas que ajudaram sem saber, a luz que deixaram no mundo. A alma percebe que viveu, ainda que imperfeitamente, aquilo para o qual Deus a criou. Amar. O fim da revelação. Quando tudo é mostrado, tudo mesmo, o anjo diz: agora você conhece a verdade completa. Agora você está pronta para a purificação. Ou para a glória. Ou para aceitar, com plena consciência, aquilo que escolheu. É o início da grande preparação. E é aqui que começa a fase mais misteriosa e mais purificadora de todas. A entrada no purgatório, o hospital da misericórdia de Deus. A entrada no purgatório. O hospital do amor de Deus ***. Depois que a alma contempla as consequências completas de sua vida, o bem que multiplicou e o mal que espalhou, ela finalmente chega ao limiar de uma realidade que a maior parte dos vivos não compreende corretamente. O purgatório. Quantas vezes, na Terra, imaginamos o purgatório como um lugar de castigo, como um mini-inferno, como uma prisão espiritual. Nada disso está de acordo com o que ensinaram os santos, os místicos e a própria Igreja. Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Catarina de Gênova e tantos outros afirmam: o purgatório não é um lugar de punição. É o hospital de Deus. É a misericórdia em ação. É o lugar onde o amor cura o que o pecado feriu. Onde a luz transforma o que ainda é sombra. Onde o coração se torna puro o suficiente para ver a Deus. E quando a alma entra no purgatório, ou melhor, quando Deus a conduz a esse estado espiritual, ela entende pela primeira vez a profundidade dessa verdade. O primeiro impacto: dor e paz ao mesmo tempo. O momento da entrada no purgatório é paradoxal. A alma sente dor, alívio, vergonha santa por ter amado pouco, gratidão por não estar perdida, um desejo intenso de Deus, uma certeza absoluta de que está salva. É dor e paz. É fogo e consolo. É purificação e promessa. E é impossível traduzir essa experiência em palavras humanas. Santa Catarina de Gênova dizia: se a alma pudesse escolher, ela se lançaria no purgatório voluntariamente. Porque sabe que ali se prepara para a felicidade eterna. E é exatamente isso. O fogo do purgatório. Mas que fogo é esse? Não é fogo material. Não queima carne, não existe carne. Não é físico. É espiritual. É o fogo da verdade. O fogo do amor. O fogo da santidade de Cristo. Quando a alma entra em contato com esse fogo, ela sente a distância entre o amor de Deus e seu próprio amor imperfeito. E essa percepção dói, não porque Deus cause dor, mas porque a alma percebe: eu poderia ter amado mais. Eu poderia ter sido mais fiel. Eu poderia ter sido mais generosa. Eu poderia ter sido mais santa. É o peso do arrependimento perfeito. 3 tipos de alma no purgatório. Os santos dizem que existem graus diferentes de purificação. As almas quase santas. Essas almas amaram muito na terra. Quase não têm impurezas. Seu purgatório é breve. É como lavar as últimas manchas antes de vestir o manto da glória. Elas sofrem, mas é uma dor suave, acompanhada de uma alegria crescente. 2. As almas mornas. Essas são a maioria. Viveram entre o bem e o mal, entre a graça e a tibieza, entre a oração e a distração. Não se condenaram, mas também não se santificaram. Para essas almas, o purgatório é mais intenso. É como uma purificação profunda que toca cada fibra espiritual, cada intenção mal formada, cada imperfeição. 3. As almas feridas. Essas almas viveram longe de Deus, mas receberam a graça do arrependimento antes da morte. Elas estão salvas,
mas carregam muitas marcas, muitos apegos, muita sombra espiritual. Seu purgatório é longo, mas é um processo de cura radical. E a dor que sentem é sempre acompanhada de uma certeza imensa. Eu verei Deus. A alegria profunda das almas do purgatório. Este é um ponto que quase ninguém entende. As almas do purgatório são felizes. Sim, felizes. Mais felizes do que jamais foram na terra. Mesmo em meio à dor espiritual, elas têm certeza da salvação, certeza do amor de Deus, certeza de que cada instante as aproxima do céu, certeza de que nunca mais poderão pecar, certeza de que estão sendo curadas. Não existe desespero no purgatório. Existe saudade de Deus. Um desejo ardentíssimo de vê-lo. Um amor crescente. É o amor que arde. E é o amor que cura. A presença do anjo da guarda. Ao entrar no purgatório, a alma descobre algo maravilhoso. Seu anjo da guarda permanece com ela. Ele não sofre. Ele não é purificado, porque já é puro. Mas ele acompanha. Ele consola. Ele encoraja. Ele ilumina. E cada avanço da alma em direção a Deus o enche de alegria incomensurável. O anjo não o abandona. Nunca. Ele é companheiro fiel, amigo eterno, defensor incansável. A alma o vê como nunca viu antes. E o ama como nunca amou. A presença de Maria. Santa Teresa e muitos místicos confirmam. Maria visita frequentemente o purgatório. Para algumas almas, sua presença é quase constante. Para outras, é como uma luz que chega de tempos em tempos, trazendo consolação. Mas sua presença sempre tem o mesmo efeito. Acalma. Fortalece. Ilumina. Abre portas de misericórdia. Suaviza o fogo. Mostra o céu ao longe. E a alma a chama. Mãe. E ela responde com ternura. Estou aqui, filha. Tenha coragem. Logo você verá meu filho. As almas podem se comunicar entre si. Isso surpreende muita gente. Sim, as almas no purgatório se comunicam. Não com palavras, mas com presença, com compreensão, com comunhão. É uma comunidade de amor, de esperança e de cura. As almas mais avançadas animam as recém-chegadas. As recém-chegadas recebem força daquelas que já estão quase na glória. Elas se ajudam. Se consolam. Se sustentam mutuamente. É o contrário do inferno, onde reina o isolamento. O purgatório é comunhão. Uma comunhão dolorosa, mas santa. As orações dos vivos. Aqui está uma das verdades mais belas. As almas no purgatório sentem as orações dos vivos. Cada missa oferecida as purifica. Cada rosário rezado as consola. Cada esmola doada em seu nome as liberta. Cada sacrifício oferecido por elas é como água fresca sobre sua alma. Elas veem quem reza por elas. E amam profundamente aqueles que intercedem. E é por isso que elas se tornam grandes intercessoras pelos vivos. Elas não podem mais merecer para si. Mas podem interceder por nós. E intercedem. Com poder, com amor, com gratidão. A grande verdade revelada no purgatório. Quando a alma entra nesse estado, ela entende algo que muda tudo. Deus nunca me castigou. Eu é que precisei ser curada. E percebe, com alegria crescente. Cada instante desse fogo me aproxima dele. Vale tudo. Vale cada dor. Vale cada minuto. O purgatório é a última transformação do amor. É o último banho de luz. É o último toque da misericórdia. E no fim, quando cada sombra for purificada, quando cada mancha for consumida, quando cada ferida for curada, a alma estará pronta para o céu. Mas isso ainda não acontece nesta fase. Há mais duas etapas intensas, e uma delas pode ser determinante para acelerar extraordinariamente a libertação. O poder das orações dos vivos. Quando a terra e o céu se tocam asterisco asterisco. A alma está no purgatório, no hospital de misericórdia onde Deus cura, transforma e ilumina cada sombra, cada imperfeição, cada vestígio de amor incompleto. Mas agora, entre os dias 31 e 37 espirituais, acontece algo que Santa Teresa descreveu como uma verdadeira janela de graça aberta entre dois mundos. Um período em que a intercessão dos vivos tem um poder extraordinário, muito maior do que se possa imaginar. E é aqui que muitos vivem, sem saber, a missão mais importante de suas vidas. Ajudar uma alma a entrar no céu. A alma começa a perceber algo surpreendente. No purgatório, a alma não sente o tempo como antes.
Não há relógio, não há dia nem noite, não há horas. Mas há fases. Há etapas. Há momentos espirituais. E entre os dias 31 e 37, na lógica espiritual do relato de Santa Teresa, a alma sente algo que nunca sentiu com tanta força. Uma luz que vem da terra. E essa luz tem forma de missas oferecidas, terços rezados, sacrifícios oferecidos, esmolas doadas, jejuns realizados, orações espontâneas, pequenos atos de amor feitos em seu nome. A alma percebe, de repente, que a barreira que a separa da terra se tornou mais permeável. As graças descem mais rápidas. As orações sobem mais nítidas. As lágrimas intercessoras chegam como bálsamo. É como se Deus, durante esses dias, dissesse: agora, mais do que nunca, ajudem uns aos outros. A missa, a chave que abre cadeias. Quando alguém na terra oferece uma missa por uma alma do purgatório, algo extraordinário acontece. Santa Teresa dizia que uma única missa aplicada por uma alma gera um efeito que nenhuma oração isolada pode alcançar. Por quê? Porque a missa é o próprio sacrifício de Cristo tornado presente. É Cristo intercedendo. É Cristo abrindo portas. É Cristo aplicando sua infinita misericórdia diretamente sobre aquela alma. E a alma sente isso como um alívio intenso, uma luz que rompe a escuridão, uma diminuição imediata do peso da purificação, uma sensação de libertação interior. A alma percebe a missa como um rio de misericórdia descendo do céu para ela. E muitas almas, segundo os santos, são libertadas exatamente neste período graças à oferta de uma missa. O terço e a visita de Maria. Quando alguém reza o terço por uma alma no purgatório, acontece algo ainda mais belo. Maria aparece. Não fisicamente, claro, mas espiritualmente, com sua presença materna. Ela se aproxima da alma com uma ternura tão grande que o fogo parece mais suave, mais suportável. E ela diz, segundo as visões de tantos místicos: filha minha, alguém se lembrou de ti. Alguém te ama. Receba a graça que meu filho te envia. A alma sente paz, consolo, esperança renovada, diminuição real de sua dor purificadora. O terço abre caminhos que a alma jamais poderia abrir sozinha. Os sacrifícios oferecidos pelos vivos. Essa é uma das realidades mais poderosas e menos conhecidas. Quando alguém jejua por uma alma, ou renuncia a algo por ela, ou aceita uma dor oferecendo-a, ou suporta uma cruz em seu nome, essa alma recebe uma graça imediata. É como se o sacrifício do vivo reduzisse a intensidade do fogo que a purifica, acelerando-se o progresso em direção ao céu. Santa Teresa dizia que essas ofertas são como chaves de ouro. A alma recebe um impulso interior, uma purificação mais rápida, uma força sobrenatural, uma alegria espiritual inesperada. Nessas horas, a alma percebe: eu não estou esquecida. À luz das esmolas e das obras de caridade. As esmolas oferecidas em nome de uma alma produzem um efeito misterioso e profundo. Porque, na terra, quando alguém ajuda o pobre, Deus derrama misericórdia sobre quem ofereceu, e também sobre quem recebeu a intenção. A alma vê a caridade sendo feita, o pobre sendo ajudado, Deus acolhendo aquela obra, e a graça chegando até ela. E sente como se correntes invisíveis se rompessem. Há almas que permanecem no purgatório por anos porque ninguém reza por elas. E há almas que são libertadas em poucos dias porque alguém fez uma simples esmola em seu nome. A oração simples, mas sincera: Senhor, dai-lhe o descanso eterno. Essa frase, rezada com fé simples, alcança o purgatório como uma faísca de esperança, um abraço espiritual, uma lâmpada acesa na escuridão. A alma sente a oração e agradece profundamente. Mas o mais belo é isto: a alma também começa a rezar por quem rezou por ela. A reciprocidade do amor entre vivos e mortos. Sim, é verdade. As almas do purgatório não podem mais acumular méritos para si mesmas. Mas podem interceder pelos vivos. E intercedem com poder impressionante. Elas rezam pela família que as ama, pelo amigo que lembrou delas, pelo desconhecido que ofereceu uma Ave Maria, por quem lhes dedicou uma missa. E suas orações são muito eficazes porque elas estão puras, humildes, próximas de Deus, cheias de amor. Santa Teresa dizia:
As almas do purgatório tornam-se grandes protetoras daqueles que as lembram. E é verdade. A dor das almas esquecidas. Aqui está uma das maiores tragédias espirituais da humanidade. Há almas que sofrem muito mais tempo porque ninguém reza por elas. Ninguém. A família esqueceu. Os amigos seguiram em frente. Os filhos raramente lembram. Ninguém oferece uma missa. Ninguém reza um terço. Ninguém acende uma vela. Ninguém diz nem uma Ave Maria. Essas almas sofrem duas dores. A dor da purificação. A dor da solidão espiritual. Elas esperam, esperam, esperam. E nenhuma luz chega. Mas se, por acaso, alguém, mesmo um estranho, rezar por elas, mesmo que seja uma oração breve, essa alma recebe uma oda de misericórdia como se o próprio céu tivesse se aberto. E então chega a grande graça dos dias 31 a 37. Durante este período, Santa Teresa revela: Deus torna as orações ainda mais eficazes. É como se multiplicasse cada ato de caridade. É um tempo de grande misericórdia. Muitas almas são libertadas exatamente nesses dias. É como se Deus dissesse: agora, finalizei tua purificação. Vem para a luz. E a alma, inundada de alegria, avança. Ou então, se ainda precisa, recebe forças para a fase seguinte, a mais difícil de todas antes da libertação final. Porque agora vem a grande prova. A última. A noite espiritual final. A noite final da alma. A última purificação antes da glória. Quando a alma atravessa os dias de misericórdia, quando recebe orações, missas, sacrifícios, quando sente a presença de Maria, do anjo, das almas amigas, ela se aproxima daquilo que os místicos chamam de o limiar da visão de Deus. Mas antes dessa visão, antes de entrar na luz plena, antes de contemplar o rosto de Cristo com alegria perfeita, existe uma última etapa, a mais íntima, a mais silenciosa, a mais profunda. A noite espiritual final. Santa Teresa dizia que esta fase é como o último suspiro da velha alma, o momento em que toda a imperfeição restante é consumida. Não é um castigo, é um parto. Não é um abismo, é o início da subida. Não é treva por ausência de Deus, é treva pela intensidade do amor que a alma ainda não consegue suportar. É o momento decisivo da purificação total. Vamos entrar nessa etapa com reverência, porque aqui se toca o mistério da santidade. O silêncio do purgatório se aprofunda. De repente, a alma percebe que tudo ao redor fica silencioso. Não há manifestações, não há consolação imediata, não há alegria perceptível. O anjo está presente, sempre, mas a alma quase não o percebe. É como se Deus a colocasse em uma sala espiritual onde nada externo a distrai. Nada. Santa Teresa descreve essa experiência como o momento em que Deus e a alma conversam sem palavras. É um silêncio vivo. Um silêncio tão profundo que parece infinito. E nele, a alma sente algo que só os santos compreendem. Um amor tão forte que quase dói. A alma sente a distância entre seu amor e o amor de Deus. É um momento de verdade absoluta. A alma percebe, não em teoria, mas em experiência interior, o quanto seu amor foi pequeno, frágil, imperfeito. Não é culpa. É verdade. E essa verdade arde. A alma vê os pequenos apegos que ainda restam. As pequenas vaidades. Os restos de orgulho. Os medos profundos. As sombras que ainda não se dissolveram. O desejo de controlar. A vontade de ser reconhecida. A falta de abandono total em Deus. E sente um sofrimento espiritual que não é punição, mas transformação. É como ouro no fogo. O ouro não é destruído, é purificado. A ausência sensível de Deus, mas não real. Aqui está o maior mistério. A alma sente como se Deus estivesse distante. Mas ele não está. Pelo contrário. Ele está mais perto do que nunca. Só que agora ele se aproxima com a luz tão intensa de sua santidade, que a alma, ainda imperfeita, sente isso como treva. Não é a ausência de Deus. É excesso de luz. Assim como quando se olha para o sol, a luminosidade é tão forte que parece escuridão para os olhos. A noite final é isso. A alma sendo preparada para olhar diretamente para o sol divino. O último desapego. Nesta fase, a alma solta tudo. Tudo. Não apenas os pecados. Não apenas as imperfeições. Mas até mesmo os últimos vestígios de amor próprio desordenado. Medo de sofrer. Apego a si mesma. Desejo de controlar o próprio destino.
necessidade de reconhecimento, vontade de compensar o passado, pequena vaidade espiritual. A alma diz interiormente: Senhor, nada mais é meu. Tudo é teu. E essa entrega total é o que a torna capaz de amar como os santos amam. O anjo da guarda sustenta a alma em silêncio. O anjo permanece. Não fala. Não explica. Não interpreta. Ele apenas está, com uma fidelidade absoluta, irradiando uma força suave que sustenta a alma invisivelmente. Santa Teresa dizia: o anjo segura a alma como quem segura uma chama frágil prestes a se transformar em sol. A alma não vê isso, mas sente algo. Uma resistência renovada. Uma perseverança inesperada. Um amor que brota lentamente dentro dela. A visita de Maria, a luz da noite. Quase no fim dessa noite, para muitas almas, Maria aparece. Não de maneira triunfante, mas de maneira maternal. Ela se aproxima com toda a sua delicadeza, como uma mãe que entra no quarto de um filho doente durante a noite. Sem fazer barulho. Sem assustar. Apenas para colocar a mão sobre a testa e dizer: estou aqui. A alma sente uma paz tão profunda que as últimas resistências caem. É como se toda dor fosse suavizada. Toda luta fosse acolhida. Toda fragilidade fosse abraçada. Maria não reduz o fogo, mas torna o fogo desejável. O último fogo. A alma sente então uma chama diferente das anteriores. Não é mais o fogo do arrependimento, nem o fogo da purificação das feridas, nem o fogo das consequências da vida. Agora é o fogo do amor divino consumindo tudo que não é amor. É doce e ardente ao mesmo tempo. É forte, mas desejado. É intenso, mas libertador. A alma sente: eu quero amar como Deus ama. E é exatamente isso que a última purificação realiza. Ela transforma a alma em amor puro. Mesmo que sob dor. Uma dor doce, a dor da transformação. A alma se torna luz. No final dessa noite, algo acontece que nenhum termo humano pode expressar. A alma deixa de resistir ao amor de Deus. Totalmente. Perfeitamente. Sem sombra alguma. É como um vidro turvo que se torna transparente. Como um metal bruto que se torna ouro puro. Como uma chama pequena que se torna esplendor. Ela sente leveza, liberdade, paz absoluta, desejo infinito de Deus. Uma alegria que começa a despontar como a aurora. E então, no momento exato em que a última sombra interna desaparece, a noite termina. A alma percebe, pela primeira vez desde a morte, que algo novo está prestes a acontecer. Algo que nenhuma linguagem humana pode preparar. A cortina entre o purgatório e o céu se abre. E a alma, finalmente pronta, finalmente purificada, finalmente transformada, é chamada pelo próprio Cristo. Um chamado tão suave e tão poderoso que a alma não poderia resistir, nem querer resistir. E então chegamos à última fase. A mais bela. A mais luminosa. A mais esperada desde o começo da própria criação. O dia 40 e a entrada da alma na eternidade asterisco asterisco. Chega, enfim, aquele amanhecer que nenhuma alma esquece. Aquele que os anjos chamam de o dia da plenitude. O dia em que tudo o que foi prometido se cumpre. O dia em que o sofrimento termina para sempre. O dia em que a alma vê, pela primeira vez, aquilo para o qual foi criada desde toda a eternidade. A face de Deus. Durante 40 dias, a alma passou por despertar, encontro com o anjo, batalha espiritual, juízo particular, retorno à terra, confrontação das consequências, purificação profunda, misericórdia intensificada, noite final. Tudo isso não foi um labirinto. Foi um caminho. Um caminho divinamente ordenado que leva à glória. E agora, ao amanhecer do dia 40, algo acontece. Algo que nenhuma palavra humana pode captar. O movimento da eternidade. A alma sente uma atração irresistível. É como se o próprio céu respirasse. E esse sopro divino chamasse a alma pelo nome. Não é uma voz que se escuta. É uma voz que se reconhece. A alma entende, sem explicação. Chegou a hora. O anjo se aproxima, desta vez não como defensor, não como consolador, mas como aquele que a leva pela mão até a casa do Pai. Seu rosto brilha ainda mais. Sua luz não causa mais dor, causa paz. O anjo diz: vem, o rei te espera. E a alma avança. As portas do céu começam a se abrir.
Não é como abrir uma porta comum. As portas do céu não são objetos. São realidades vivas. São a própria luz de Deus se expandindo para acolher uma nova filha. Santa Teresa dizia que o céu se abre como uma flor que reconhece a presença do sol. E é isso que acontece agora. É como se todo o universo espiritual se voltasse para essa alma. Como se anjos, santos, patriarcas, mártires, virgens, doutores e todos os amigos de Deus dissessem, em uníssono: ela vem. Um perfume indescritível invade tudo. É como respirar pela primeira vez depois de uma vida inteira apenas sobrevivendo. E então, a alma cruza o limiar. É um instante. Um piscar de eternidade. Mas é o momento mais importante da existência. A alma entra em um ambiente de luz tão intensa que, se ainda não tivesse sido purificada, seria insuportável. Agora, porém, agora essa luz é alegria. É como entrar no abraço para o qual se esperou durante toda a vida. O céu inteiro parece pulsar em harmonia. E, no centro dessa glória, a alma percebe, não com os olhos, mas com o ser inteiro, uma presença. Não é o anjo. Não é Maria. Não é o santo. É ele. Cristo aparece. Não da forma que a arte o retrata. Não da forma que a imaginação humana tenta representar. Ele aparece como homem-deus, em sua glória divina, com as chagas brilhando como ouro líquido, como portais de luz que irradiam misericórdia e poder. A alma reconhece Cristo imediatamente. Não porque o tenha visto antes, mas porque foi criada a partir dele. O coração da alma explode de amor. Toda sua essência se inclina em adoração. Ela cai de joelhos, tomada por uma mistura infinitamente doce de reverência, alegria, humildade e deslumbramento. Cristo se aproxima. Cada passo dele é como um relâmpago de amor. Ele olha para a alma com um olhar que cura tudo. Tudo. Feridas, memórias, cicatrizes, dores, medos, tudo desaparece no instante em que o olhar de Jesus toca a alma. E então ele diz, com uma voz mais suave do que qualquer música já criada: Filha minha, eu te esperei. As palavras do esposo divino. Cristo a levanta com as próprias mãos. Não a força a ficar em pé. Ele a eleva. E, olhando-a com ternura ilimitada, diz: Tu foste fiel no pouco. Agora entra no muito. Entra na alegria do teu Senhor. A alma sente algo que jamais experimentou na vida terrena. Ser amada perfeitamente. Sem condições. Sem limites. Sem medos. Sem sombras. Cristo então envolve a alma com seu abraço. E naquele abraço, toda a eternidade começa. A coroação. Sim, há uma coroação. Não uma coroa de ouro material, mas uma coroa de luz viva, formada pelos méritos de Cristo, pelas graças recebidas, pelos sofrimentos oferecidos, pelos atos de amor que a alma fez mesmo quando ninguém via. Os anjos cantam. Os santos celebram. O céu inteiro exulta. Maria se aproxima. Sua face irradia uma alegria maternal tão profunda que a alma compreende. Ela nunca esteve sozinha. Maria coloca um manto sobre a alma. É um gesto que diz tudo. Tu és minha filha. E agora estás segura para sempre. A visão beatífica. E então, algo ainda maior acontece. Algo tão grande que nenhum livro, nenhum santo, nenhuma teologia consegue explicar plenamente. A alma vê Deus face a face. Não vê com olhos. Vê com o ser inteiro. É como se a alma entrasse no próprio coração da Trindade. Vê o Pai, origem de tudo. Vê o Filho, que a redimiu. Vê o Espírito Santo, que a sustentou. E, ao mesmo tempo, a alma sente ser amada infinitamente. Compreender tudo sem esforço. Ser plenamente ela mesma. Ser plenamente de Deus. Estar finalmente em casa. A felicidade é tão intensa que, se tivesse corpo mortal, morreria novamente, de alegria. Aqui não há tempo. Não há noite. Não há perda. Não há dor. Só amor. Amor que cresce eternamente. Amor que nunca termina. Amor que preenche tudo. Os encontros eternos. A alma encontra aqueles que amou. Pais. Avós. Filhos. Amigos. Pessoas que ela ajudou. Almas pelas quais rezou. Almas que rezaram por ela. Todos purificados. Todos felizes. Todos unidos em Deus. Os reencontros são de uma ternura indescritível. Nada se perde. Nada se esquece. Nada se apaga.
Tudo é transformado. A alma assume seu lugar na comunhão dos santos. Cada alma tem um lugar único, um papel único, uma missão eterna. A alma recém-chegada percebe: eu pertenço a este lugar. Fui criada para este lugar. Este é o meu lar. E então a alma começa sua eternidade. Adorando, amando, intercedendo, crescendo no amor sem fim. Porque no céu, nada é estático. É movimento eterno de amor. Para sempre. Agora, tudo está consumado. O tempo acabou. A morte acabou. O sofrimento acabou. A alma encontrou o que procurou a vida inteira, mesmo sem perceber. A plenitude de Deus. E ela permanecerá ali para sempre. Para sempre. Para sempre. O chamado para a vida nova ***. Agora que você caminhou comigo por estas 10 fases. Agora que percorreu, passo a passo, todo o itinerário da alma após a morte. Desde o último suspiro até a glória eterna. Há algo que Santa Teresa sempre diria neste momento. Quem conhece a verdade não pode continuar vivendo como antes. O que você ouviu não é fantasia. Não é poesia. Não é superstição. É um chamado. Um chamado a despertar. A viver com propósito. A viver com o coração inteiro. A preparar-se, não com medo, mas com amor. Porque a morte não é o fim. É o começo. O começo da verdadeira vida. Agora você conhece o caminho. Quantas pessoas chegam ao fim da vida sem saber nada disso? Quantas descobrem tarde demais? Que cada palavra teve peso. Que cada escolha contou. Que cada gesto de amor foi registrado. Que cada pecado deixou marcas. Que cada oração abriu portas. Mas você agora sabe. Você conhece as 10 fases. 1. O despertar da alma. 2. O encontro com o anjo. 3. A batalha espiritual. 4. O juízo particular diante de Cristo. 5. O retorno à terra. 6. As consequências de toda a vida. 7. O purgatório. 8. A força das orações dos vivos. 9. A noite final da alma. 10. O dia 40. A entrada na eternidade. Este conhecimento não é para medo. É para a liberdade. É para te lembrar que o tempo é curto. Mas a eternidade é longa. Infinita. E que você tem, nas mãos, a possibilidade de escolher o destino da sua alma. Um apelo de Santa Teresa para você. Santa Teresa de Ávila repetia algo com lágrimas nos olhos. O maior erro do ser humano é viver como se não fosse morrer. Nós nos distraímos. Nos perdemos em pequenas coisas. Esquecemos o essencial. Esfriamos no amor. Deixamos a oração para depois. Adormecemos espiritualmente. Mas agora você despertou. E sabe que cada dia importa. Cada sacramento importa. Cada confissão é uma vitória. Cada comunhão é uma luz dentro da alma. Cada rosário é um escudo espiritual. Cada ato de caridade é uma semente de eternidade. Você sabe, porque caminhamos juntos, que o anjo te acompanha. Maria te protege. Cristo te espera. E a eternidade está mais próxima do que você imagina. Um convite para transformar sua vida desde hoje. Você não precisa esperar a morte para começar a viver profundamente. A santidade começa hoje. Agora. Começa quando você decide rezar todos os dias. Abandonar o pecado. Buscar a confissão com sinceridade. Participar da missa com amor. Pedir a luz do Espírito Santo. Fortalecer sua fé. Amar mais. Perdoar mais. Servir mais. Ter um coração totalmente entregue a Deus. A eternidade não começa no dia 40. Ela começa agora, no exato momento em que você abre sua alma e diz: Senhor, eu quero viver para ti. E um chamado muito especial a você, que caminhou até aqui. Se esta jornada tocou o seu coração. Se ela acendeu algo dentro de você. Se ela fez você enxergar sua vida com outros olhos. Se você sentiu que precisa se preparar melhor. Se você quer aprofundar sua fé. Conhecer mais sobre a alma. Sobre o céu. Sobre o combate espiritual. Sobre a misericórdia de Deus. Sobre o amor de Maria. Sobre os mistérios que transformam. Então eu te faço um convite muito simples. Mas muito importante. Inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Não porque eu precise de números. Mas porque você precisa de alimento espiritual. De constância. De direção. De luz. De voz que te lembre, todas as semanas, do que realmente importa.
O canal Voz de Santa Teresa existe para isso. Para te ajudar a viver em estado de graça. Para te guiar na oração. Para iluminar teu caminho. Para te manter firme. Para te preparar, de verdade, para a eternidade. Se você chegou até aqui, é porque Deus te trouxe. Nada é por acaso. Por isso, antes de encerrarmos, faça um último gesto. Se este conteúdo transformou algo em você. Se tocou a tua alma. Se te deu esperança. Se te deu paz ou entendimento. Então inscreva-se agora no canal Voz de Santa Teresa. Clique. É um ato simples. Mas espiritualmente, é uma escolha profunda. A escolha de caminhar com Deus todos os dias com consciência, com fé, com verdade. E lembre-se do que Santa Teresa dizia. Deus não se cansa de nos dar, mas nós nos cansamos de pedir. Então peça. Busque. Deseje. Viva com ardor. Prepare-se. Porque quando chegar o seu dia 40, que as portas do céu se abram para você com a mesma glória que descrevemos juntos nestas páginas. Que seu anjo te conduza. Que Maria te cubra com seu manto. Que Cristo te abrace com amor eterno. E que você, sim, você, encontre a alegria para a qual foi criado. Para sempre.